Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria. Nós estamos na aula 4 e hoje a gente vai conversar sobre o Teorema de Pitágoras. Mas antes de falar sobre o Teorema de Pitágoras propriamente dito, queria apresentar para vocês um outro triângulo que tem sobrenome. Voltando ao que a gente havia conversado em aulas passadas, nós já conhecemos dois triângulos que têm sobrenome. Vamos recordar? Eu tinha um triângulo com dois lados de mesma medida. Esse triângulo chamava-se isósceles. Propriedade importante do triângulo isósceles, ele vai ter dois ângulos de mesma medida. Olha o lado, acha o ângulo, olha o lado, acha o ângulo. Esses dois ângulos verdes têm a mesma medida. Outro triângulo que tinha sobrenome era esse aqui, quando os três lados mediam igual. O nome dele era equilátero. E no triângulo equilátero eu sabia que os três ângulos medem 60 graus. Hoje a gente vai conhecer um outro triângulo que tem sobrenome. É o triângulo retângulo. E ele tem esse nome porque dentro dele tem que ter um ângulo reto. Por exemplo, aqui. Lembra, ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Então, eu vi o quadradinho, eu tenho que lembrar que aqui mede 90 graus. Esse triângulo retângulo, ele é tão mais importante que os demais que os lados do triângulo também ganham nome. Oposto ao quadradinho, ao ângulo de 90 graus, vai estar a hipotenusa. É sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Os outros dois lados vão se chamar cateto. Como a gente vai falar desses dois lados durante a nossa aula toda, para não confundir, vou chamar de cateto 1 e o outro de cateto 2. Tanto faz quem você chama de cateto 1, cateto 2. Nessa hora você pode estar lembrando de alguma aula lá do ensino médio que o professor falou para vocês. Tem o cateto adjacente, tem o cateto oposto. Essas denominações de cateto adjacente e cateto oposto vão aparecer na nossa aula de trigonometria. Por enquanto, basta saber que eles são cateto. Tá bom? Então, esse aqui é o triângulo retângulo. E por que é importante falar do triângulo retângulo na aula de Pitágoras? Porque o teorema de Pitágoras só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Então, se no seu exercício você não tem triângulo retângulo, você não pode usar Pitágoras para resolver. Já vi muita gente se confundir e tentar usar o teorema de Pitágoras em triângulos que não são retângulos. Vai errar o exercício. Então, antes de querer usar o teorema de Pitágoras, identifica se o seu triângulo tem um ângulo de 90 graus dentro. Se tiver, então pode usar o teorema de Pitágoras. Se não tiver, não vá usar, porque você vai errar o exercício. Bom, o que o teorema de Pitágoras fala? Se você pegar a medida da hipotenusa, elevar ao quadrado, isso vai dar igual à medida de um cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Em todo triângulo retângulo, isso aqui acontece. Por outro lado, se você perceber que em um triângulo seu, essa igualdade ocorre, o triângulo vai ser um triângulo retângulo. Vamos agora fazer um exemplo. Observe aqui na figura que eu tenho um triângulo com lados 3, 4 e o terceiro lado eu quero descobrir. Pergunto, esse triângulo é retângulo? É.
eu vejo aqui que ele tem um ângulo de 90 graus. Ele é triângulo retângulo. Como ele é triângulo retângulo, posso usar teorema de Pitágoras nele. Para isso, eu preciso identificar quem são os lados. Olha o quadradinho, oposto a ele é sempre a hipotenusa. Os outros dois vão ser catetos. Tanto faz quem é quem, vou chamar esse de cateto 1 e aqui embaixo, cateto 2. O que o teorema de Pitágoras fala? Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Substituindo valores, a hipotenusa é o que eu quero descobrir. O cateto 1 é 3. O cateto 2 é 4. Três ao quadrado. Vamos lembrar como a gente faz essa conta? Um número ao quadrado é ele vezes ele. 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado é 9. Mais 4 ao quadrado. Um número ao quadrado é ele vezes ele. 4 vezes 4, 16. 16 com 9, 25. A hipotenusa ao quadrado dá 25. O que eu tenho que pensar agora? Que número ao quadrado dá 25? Ou seja, que número vezes ele mesmo dá 25? Ora, é o 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então, eu descobri que a minha hipotenusa mede 5. Se esse aqui fosse um exercício de álgebra, teria uma outra solução. Existe outro número ao quadrado que dá 25. Menos 5. Menos 5 ao quadrado é qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela. Como eu faço conta com números que têm sinal? Primeiro eu multiplico os números, 5 vezes 5, 25. E depois eu penso na regra de sinais. Menos com menos dá mais, o mais eu não preciso escrever. Então, menos 5 ao quadrado também é solução dessa equação aqui. Mas por que para nós não interessa? Perceba que eu estou calculando a medida de um lado. Esse lado não pode ter uma medida negativa, menos 5. Então, na geometria, geralmente estamos procurando as medidas, os resultados positivos. Mas, cuidado, se isso aqui fosse um exercício de álgebra, então é bem provável que o menos 5 fosse também solução do exercício, juntamente com os 5 que descobrimos. Vou passar agora para vocês uma dica. Esse triângulo que acabamos de estudar, o 3, 4, 5, onde o 5 é a hipotenusa do triângulo retângulo, 3 e 4 são catetos. Esse triângulo é o que mais aparece nos vestibulares. 90% dos exercícios que envolvem teorema de Pitágoras é esse triângulo, o 3, 4, 5, que vai aparecer. Então, se você já sabe os resultados de cabeça, agiliza muito a resolução de exercícios para o vestibular. Como que eu uso essa informação? Se no meu problema eu perceber que eu tenho um triângulo de catetos 3 e 4, com certeza a hipotenusa será 5, não preciso fazer a conta toda vez. Da mesma forma, se eu tiver um triângulo retângulo que um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, o outro cateto com certeza será 4. E da mesma forma, se eu tiver no meu exercício um triângulo retângulo que um cateto é 4 e a hipotenusa é 5, o outro cateto será 3, sem que eu precise fazer a conta toda vez. Mas a gente tem que ter um cuidado. O vestibular, ele sabe que os professores dão essa dica para os alunos. Então, eles costumam fazer algumas pegadinhas para o aluno desatento cair.
Vou contar para vocês quais são essas pegadinhas que costumam aparecer no vestibular. A primeira delas é a seguinte. Eu tenho no meu exercício um triângulo. Aqui mede 3, aqui mede 4. Quanto será que mede esse terceiro lado do triângulo aqui? À primeira vista, você poderia dizer, mede 5, é o 3, 4, 5. Mas cuidado, em nenhum momento ele falou que o triângulo é retângulo. Então, se o exercício não te falou que o triângulo é retângulo, a gente não pode afirmar que o terceiro lado mede 5. Esse resultado, 3, 4, 5, só vale no triângulo retângulo. Então, nesse daqui, como ele não falou que o triângulo é retângulo, então o terceiro lado não posso afirmar que é 5. Tá? Segunda pegadinha é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui um triângulo, esse sim retângulo. Aqui mede 3, aqui mede 4, e eu quero descobrir quanto mede esse terceiro lado aqui. Agora o triângulo é retângulo. Então posso usar que ele é o 3, 4 e o terceiro lado vai medir 5? Cuidado, não. Para que seja o 3, 4, 5, o 3 e 4 tem que ser catetos. Aqui o 3 é cateto, mas o 4 é hipotenusa. Então, nesse caso, não posso afirmar que o terceiro lado é 5. Porque, para ser o 3, 4, 5, 3 e 4 precisavam ser catetos. E no meu exemplo, o 3 é cateto, mas o 4 é hipotenusa. Então, não é o 3, 4, 5 nesse segundo exemplo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e agora uma observação. Quando eu falei para vocês que 90% dos exercícios do vestibular trazem o 3, 4, 5, na verdade, não é o 3, 4, 5 exatamente como aparece aqui, mas ele disfarçado. Então, por exemplo, veja aqui o seguinte triângulo retângulo. Aqui mede 6 e esse lado mede 8. Bom, se eu quiser descobrir o terceiro lado, como faço? Como ele é retângulo, oposto a ele é hipotenusa, os outros dois são catetos. Perceba que 8 eu posso escrever como 2 vezes 4. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. E apareceu agora, em um cateto, o 3, no outro cateto, o 4, e o mais importante, ambos estão multiplicados por um mesmo número, que no caso é o 2. A hipotenusa será, com certeza, o 5 multiplicado por esse mesmo número que é o 2. 2 vezes 5, 10. De novo, um triângulo retângulo. Em um cateto aparece o 3, no outro cateto aparece o 4, então é o 3, 4, 5 que eu conheço. Então a hipotenusa será 5, mas nesse triângulo ele está disfarçado. Todas as medidas estão multiplicadas pelo mesmo número, no caso, 2. Vamos agora fazer um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho um triângulo, ele tem um lado medindo 15, o outro lado está dividido em duas partes, uma medindo 4, a outra medindo 5. E ele pede para eu descobrir o tamanho desse segmento aqui no meio, que ele chamou de x. Bom, primeira coisa é reconhecer triângulos. Quantos triângulos temos nessa figura? Temos 3. O primeiro é esse, da esquerda, o segundo é esse, da direita, e o terceiro é um triângulo grandão formado pelos dois triângulos menores. Como a gente havia comentado, o importante é treinar o olho. Quanto mais triângulos você reconhecer na sua figura, mais ferramentas você vai ter para resolver o seu problema. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de descobrir o x. Eu olho que esse x ele está nesse triângulo da direita. Vou desenhar esse triângulo da direita em separado para a gente poder analisar melhor.
Bom, nesse triângulo, eu vejo que o x, como ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é hipotenusa. O 5 é um dos catetos. Vou chamar aqui de cateto 1. E esse lado que eu não conheço é o cateto 2. Se eu conhecesse o valor do cateto 2, poderia usar Pitágoras para descobrir o valor da hipotenusa nesse triângulo. Mas eu não conheço. Como que eu vou fazer para descobrir o valor do cateto 2 nesse triângulo laranja? Agora, vou usar o triângulo grande. Então, vou desenhar aqui o triângulo grande. Ele é retângulo. Esse lado é 15. E o lado de baixo é formado pelo 4 e o 5. Então, 9. Perceba que nesse triângulo aqui, oposto ao meu ângulo reto, é hipotenusa. Este 9 é o cateto 1 e aqui o que eu preciso descobrir, cateto 2. Mas veja, o 9 eu posso escrever como 3 vezes 3. O 15 eu posso escrever como 3 vezes 5. E apareceu para mim, na hipotenusa, o 5, em um cateto, o 3, e ambos estão multiplicados por um mesmo número, 3. Com certeza, meu outro cateto será esse número 3 multiplicado por 4. É o velho 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 num cateto, 4 em outro cateto, 5 na hipotenusa, mas disfarçado, todos os lados foram multiplicados por 3. 3 vezes 4 é 12. E eu descobri que essa medida é 12, que na minha figura original está aqui. E essa medida também está aqui. E eu acabei descobrindo que o meu cateto 2 do triângulo laranja mede 12. Como eu conheço os dois catetos, usando Pitágoras, posso descobrir a hipotenusa. Vamos ver como. Vou tentar aqui, antes de começar a fazer conta, verificar se esse não é o 3, 4, 5 de novo. Eu estou vendo que eu tenho um 5 aqui no cateto. Tem um 5 no meu triângulo. Mas esse 5 é cateto. Para que fosse o 3, 4, 5 que eu conheço, o 5 deveria ser hipotenusa. Então, esse triângulo não é o 3, 4, 5. E aí, para esse caso, eu preciso fazer Pitágoras no braço. Como que era Pitágoras mesmo? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é o x, que eu quero descobrir. Um cateto é o 5. O outro cateto é o 12. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 com 144, eu descobri que meu x ao quadrado dá 169. Que número ao quadrado dá 169? De cabeça é difícil fazer, mas depois que você treinar vários exercícios de vestibular, você vai perceber que os números eles se repetem. E no final, você vai decorar que x ao quadrado, que o x dá 13. 13 ao quadrado dá 169. Essa é a minha resposta, o valor de x que o exercício pede.